Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR e estamos aí com pressão nos bancos centrais do mundo, principalmente Estados Unidos e Brasil, né? Lá nos Estados Unidos nós tivemos no domingo aí o Trump indo para cima do Powell com um processo por conta daquela história da reforma da sede do Fed, né? E esse daí é um processo que, obviamente, pode ter consequências jurídicas, né, mas não deveria afetar em nada na taxa de juros, mas o Powell fez um pronunciamento no domingo falando que isso daí é pura pressão só para ele baixar os juros, né. O Powell sai em maio, o Trump quer acelerar as coisas aí para realmente baixar a taxa de juros, isso para ele é muito importante. E no Brasil, com relação ao Banco Central, a gente continua com toda a história aí de Banco Master, TCU, STF, blá blá blá, e realmente bastante pressão em cima do Bacen, só que também não deveria afetar a taxa de juros, né? Nós temos agora em janeiro, ainda acho que na próxima semana, a decisão de taxa de juros. As bolsas de apostas estão dizendo que não vão ter corte de taxa de juros, então vamos ver o que acontece. Agora, em relação à bolsa, não aconteceu nada de muito assim relevante. Nós continuamos com a tendência de alta. O Brasil ontem foi um dia meio chato, não aconteceu muita coisa, mas no mercado internacional todo mundo continua para cima e tem algumas coisas interessantes para a gente ver aí no gráfico, tá bom? Então vamos para isso. Então, como a gente pode ver aqui no mapa de calor do mundo, né, o mundo inteiro continua para cima, né? Não está aquela coisa tão forte assim, mas subir devagar ainda é subir. E o S&P 500 também é a mesma coisa, né? Continua aqui esverdeado. Ontem nós tivemos os bancos aqui corrigindo um pouco e também não tivemos muita força nas magníficas, mas continua sendo ainda positivo, nenhuma ameaça à tendência, tá? E olhando os gráficos aqui, nós temos o VIX que continua aqui tranquilo, né, na região dos 15, né, e o que poderia ter o maior sinal aqui por conta dessa história do Powell seria a taxa de juros aqui de 10 anos subir. Tivemos um dia de alta, mas nada demais, né, continua na mesma região. Então, parece que o mercado não ligou muito para essa história. Os juros na Europa, ontem teve um dia de baixa, hoje está reagindo. Reino Unido continua aqui embaixo e o Japão se recuperou aqui, então o Japão continua neste zigue-zague de alta, né? Marcou fundo aqui e está voltando a testar o topo. Os juros do Japão continuam para cima, né? Indo aqui para o S&P 500, veja que também, olha, ontem tivemos alguma volatilidade aqui, mas ele fechou de novo num topo histórico, né? E hoje continua aqui na mesma região. Falando de Nasdaq, também a volatilidade, mas fechando na mesma região, e o Dow Jones também. Tudo isso aqui são candles altistas, tá? Ou seja, veio testar regiões de suporte, reagiu e foi lá para cima, né? O Russell 2000 nem ligou, porque ele já abriu aqueles outros futuros, né? Isso daí, essa movimentação para baixo aconteceu durante a noite, mas depois, da hora que o mercado abriu, ele foi para cima, né? Então o Russell 2000 já foi direto para cima, mais um topo histórico. Indo para a Europa, um belo dia aqui no Eurostoxx 50, né? A Alemanha, o DAX continua também para cima, um belo de um dia, está muito forte. Reino Unido não foi um movimento tão forte, mas ele já andou bastante, né? A França confirmando aqui realmente o rompimento, a Espanha e a Itália também aqui nas regiões de topo sem grandes movimentos. Indo agora para a China, continua aqui dentro da consolidação, está querendo ir para cima, né? Vamos ver se rompe. E o Japão fez mais um pivô de alta, né? Então, desde esse rompimento aqui falamos, e veja só a análise técnica aqui funcionando, e fizemos o rompimento do topo histórico. Então, tudo muito bem no Japão. Mercados emergentes também, olha só, um belo de um pivô de alta. O nosso EWZ ainda está aqui na consolidação, mas deve romper a qualquer momento. E indo aqui para as tensões aí do Oriente Médio, o petróleo subiu um pouco, né? Tá um bagunça lá no Irã, mas a tendência ainda permanece de baixa. O minério de ferro ainda está na mesma região, hoje está voltando um pouquinho, e as metálicas foram muito bem ontem, né? Então veja o cobre aqui voltando a testar topo, o ouro fechando aqui na região dos $4.600, né? Mais um pivô de alta, a prata mais um pivô de alta, fechando aqui acima dos 83
85 dólares. Lembra que quando fez os rompimentos lá do 35, depois do 50, né, a gente falava de 75 dólares, parecia que era muito, né, nós já estamos nos 85 dólares, esse negócio está com toda a cara que vai chegar no 100 rapidamente, né. A platina ontem continuou aqui na mesma região e o palladium também, né. O urânio ontem teve um gap, ontem voltou aqui para a abertura desse gap, então, ou seja, continua subindo em direção ao topo histórico, e o DXY, que olha só, teve volatilidade, mas acabou voltando aqui ontem, né, então, ou seja, essa história aí do Powell está tranquila, né. O Bitcoin tentando fazer aqui, se ele deixar esse fundo mais alto, ele conseguir se livrar dessa região aqui, nós vamos ver uma pernada de alta, tá? Então fica de olho nesse Bitcoin. E o Ethereum, a mesma coisa, né? Obviamente isso daqui ainda é uma bandeira de baixa que tira o nosso sono, né? Mas ele está tentando ir para cima. Das magníficas, nós tivemos 2 acionamentos interessantes ontem, né? Então são os caras que estão mais fortes, né? Primeiro o Google, olha, rompimento do topo histórico aqui, então não foi uma barra tão grande, mas acionou, e a Tesla, que tínhamos falado aqui desse 1, 2, 3 aqui na retração de Fibonacci, né? Acionou ontem também essa compra, tem tudo para voltar para o topo histórico. Indo para o Brasil agora, nós temos aqui os DIs, que continuam com a sua tendência de baixa, né? Então, isso aqui deve perder fundo a qualquer momento. O nosso índice, veja que não precisa nem entrar aqui no detalhe, né, porque ele está aqui na mesma região, né, ou seja, a tendência permanece de alta, isso daqui a gente tem que procurar compras, até prova em contrário, tem uma linha de tendência aqui e vamos esperar o preço andar, tá? O que a gente não pode esperar é deixar o like aí no vídeo, né? E se você ainda não nos segue, né? Siga aí no YouTube /Fernando Modé, no meu X, @mdroberto, o Instagram do Modé, @mfmodé, e se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo do YouTube, ou manda DM pra gente, seja no X ou no Instagram, que a gente responde, tá bom? Aproveita que no começo do ano é o momento de você tomar decisões inteligentes, porque esse ano aqui a bolsa deve dar muita grana, tá bom? Para quem souber operar, obviamente, né? Então, voltando aqui para o ouro, aliás, para o dólar, né? O dólar ontem, olha, tentou reagir um pouquinho aqui, né? Vamos olhar aqui os 60 minutos. Ele ainda não fez nenhum pivô, né? Então nós precisamos esperar ele realmente se livrar dessa região, começar a fazer um zigue-zague de alta, né? Porque ele pode ainda cair um pouco mais. Então cuidado com compras no dólar, tá? Olhando aqui, voltando para o gráfico diário, as small caps é só compra, né? Se der uma oportunidade aqui, tem que comprar. O Itaú voltando um pouquinho, mas só tem compra nele. O Bradesco está dentro dessa consolidação, aqui no meio eu não gosto de operar, tá? Mas se for para operar é para cima, tá? O Banco do Brasil continua enroscado, nada a se fazer. A Sambi precisa esperar sair disso daqui também. A Vale continua enroscada aqui, mas a tendência é de alta e só tem compra, né? E a Petrobras ainda nessa meiuca aqui não tem muito o que fazer, tá bom? Então ontem o mercado foi meio achatado, né? Mas nós continuamos com as mesmas tendências, não mudou nada nos gráficos, por isso que é um vídeo rápido aqui, a gente só passa, confere, tá tudo ok, segue na mesma direção, que é para cima, tá bom? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever aí nos canais, valeu, um abraço.